Boa noite a todos. Estou aqui de volta, né? A última vez que eu falei com vocês aqui no canal, eu falei sobre a fé sem obra é morta, né? E hoje eu venho falar sobre um outro tema com vocês nessa noite, né? Que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir, que Deus possa me usar grandemente para falar com vocês. Lógico que o Espírito Santo fala primeiro com a gente, para depois estar transmitindo a palavra. E eu gostaria de dividir com vocês hoje um tema bem polêmico, né? Vamos dizer que é polêmico. Como amar os filhos, né? Em meio às tempestades, em meio às tribulações, né? Em meio às lutas, em meio aos desafios do mundo de hoje, né? Quantos pais, né, passam luta com seus filhos, né? Que estão aí no mundo, filhos que estão perdidos, mas o amor do pai e da mãe sempre permanece, né? Então, como amar os filhos, né? Como transmitir este amor para os filhos em meio a tantas afrontas, né? Do mal contra a nossa vida, contra a vida dos nossos filhos, né? E aqui em Efésios 6, eu quero compartilhar com os irmãos aqui 4 versículos, né? Conselho aos filhos e aos pais. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Mas eu vou ficar até o 4, tá? Eu vou falar dos filhos e dos pais, né? Deveres dos filhos e deveres dos pais, né? Vós, filhos, seja obediente a vossos pais, ao Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, tá falando aqui da gente honrar pai e mãe, né? Pai e mãe é o primeiro princípio na vida de um cristão. Ele deve honrar seu pai e sua mãe, independente de quem é teu pai e quem é tua mãe. Lógico que existem exceções. Um pai que tem coragem de fazer algum mal com um filho, com uma filha, né, é outra coisa. Mas nós estamos falando aqui de pais que amam seus filhos, pai e mãe que amam seus filhos, que fazem de tudo para os seus filhos, mesmo com seus defeitos e qualidades, né? Então, honra teu pai e tua mãe para que tu vás bem, porque aquele que não honra pai e mãe, lá na frente ele acaba ou colhendo aquilo que plantou ou não indo bem, né? Como diz a palavra, que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? A mesma coisa é aquele filho, aquela filha que não honra pai e mãe, né? E o que é honrar pai e mãe, né? É respeitar, é amar, é pensar 2 vezes no que vai falar com sua mãe, com seu pai. Os pais têm defeitos, nós pais temos defeitos, assim como nossos pais também tinham defeitos, né? Meu pai e minha mãe tinham lá os defeitos deles, né? Minha mãe mais tranquila, meu pai mais agitado, né? De pouca conversa, né? Às vezes nem escutava, às vezes você dá a sua explicação do que era e já tinha, como diz o outro, mais bravo, mais rígido, né? A gente levava umas costazinhas boas, sabe, do meu pai. Mas era um bom pai, né? Ele tinha lá os defeitos dele, mas era um pai que cuidava dos filhos, um pai que ali estava presente ali, fazia o possível e o impossível para dar o melhor para os seus filhos, né? Tem coisas na minha infância que eu realmente não gosto, né, de lembrar,
porque a pessoa que tem um vício, como meu pai tinha um vício da bebida, é uma pessoa que traz um transtorno para a família, precisa de ajuda e às vezes não procura ajuda. Mas era um bom pai, né? Eu tenho bons momentos, lembro dele brincar com a gente, lembro dele, né, brincar de pique-esconde, né, de outras brincadeiras. Era um pai que nos respeitava, né, em outros sentidos, né? Então, assim, eu amo meu pai. Tive época que eu realmente, devido às coisas que você às vezes passa com a pessoa que tem o vício da bebida, e assim também sai para o vício das drogas e outros vícios, você dentro de casa, muitas das vezes, você passa por algumas situações que marcam a sua infância, né? Mas era um bom pai. Tirando fora do vício, era um bom pai, né? E a gente está vivendo um tempo aonde os filhos não respeitam mais os pais, não honram mais os pais, né? Não tem aquela honra. Muitas das vezes eu não concordo com as coisas que a minha mãe e meu pai falam, mas para mim não aborrecê-los, não desrespeitá-los, eu fico quieta. Não quer dizer que eu concorde com tudo, mas eu tenho um certo respeito por eles. Eu até hoje falo benção mãe, benção pai. Eu tenho uma honra para com eles, né? E hoje, pai e mãe tá passando uma luta muito grande com os filhos, porque os filhos, eles estão desonrando os seus pais, com palavras, com ações, estão colocando certas coisas mais importantes na vida dele do que pai e mãe, né? E tem muitas mães sofrendo, orando pelos seus filhos, pedindo pelos seus filhos. Quantos filhos estão presos? Quantos filhos estão nas drogas, na prostituição? E pai e mãe sofrem. Pai e mãe não dorme à noite, independente de onde seus filhos estão. Então, na palavra de hoje, Deus nos ensina a honrar pai e mãe, para que a gente vá bem no futuro. Mas a palavra também ensina: e vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Né? Então tá falando: vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Muitas das vezes a gente provoca a ira nos nossos filhos. Estou falando de mim mesmo, né? Você quer que faz uma coisa, você fala uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não vai, né? Principalmente adolescente. E você acaba que você perde, né, se ira, né? Qual mãe, qual pai que nunca se irou com o filho, né? Que nunca perdeu o pavio, né? Eu acho que não existe. Sempre não a ponto de fazer nenhuma maldade com seus filhos, mas toda mãe, todo pai já falou mais alto, já gritou, já deu uma chinelada, né? E os filhos são heranças do Senhor na nossa vida. É a coisa mais importante que tem na nossa vida, são os nossos filhos. Eu agora também sou vó da Manuela, e a Manuela é como uma filha para mim, né? O sentimento que eu tenho pelo Eduardo e pelo Vitor, eu tenho pela Manuela. É uma coisa assim que a gente não sabe explicar, mas é um amor de mãe, né? Um amor de mãe, né? E onde até você, muitas das vezes, você até comete alguns erros, porque você não quer que, né? Vou ter hora que você intervém, né? Não pode, mas você, no seu coração de vó, você não quer certas coisas, não quer que briga, não quer, né? Algumas coisas assim. Mas é um amor de mãe, né? E diz que o amor de Deus por nós é igual ao amor de mãe pelos seus filhos. Ele é tão grande, tão grande, tão grande, que ele deu seu filho único para morrer por nós, pelos nossos pecados, né? Então diz que o amor de Deus, dizem que o amor de Deus, ele é tão grande, né? Que é igual ao amor de mãe. Você já viu mães que os filhos estão presos e a mãe tá ali na porta esperando para ver o filho? Você já viu mães que estão com seus filhos na Cracolândia, né? Uma cena muito triste, uma pessoa que tinha uma vida, né? Vivia na sociedade, e a mãe tá ali, porque o amor de mãe, ele é imenso. O amor de mãe, ele é tão grande que não tem como a gente explicar. E o amor de pai também, mas o amor de pai não é igual ao amor de mãe, né? O amor de pai, o pai, ele é mais a razão e a mãe é mais a emoção, né? Eu muitas das vezes ajo na razão, mas lá no fundo do meu coração acabo vendo ser emoção, né? Porque o amor de mãe, o filho fala, você briga com ele, mas daqui a pouco você tá ali, porque é filho,
Você tem um amor tão grande que você carregou ele dentro de você, né? Você gerou aquela criança ali, desde quando você gerou, você começa a cuidar. Então, o que eu quero dizer? Conselho aos filhos e aos pais. Aqui o conselho é para os dois lados. Que Deus possa nos dar sabedoria para lidar com nossos filhos. Que Deus possa dar um imenso amor para nós mães e pais para cuidar dos nossos filhos. Porque não importa, né? Às vezes nosso filho fala algo que nos magoa, nos entristece, mas o amor continua o mesmo. Traz tristeza no coração, mas o amor continua o mesmo, porque é um amor que a gente não tem como explicar. E esse é o amor de Deus por mim, por você. Esse é o amor de Deus para nós que somos filhos para eles. Eu gostaria de dizer para vocês mães, para vocês pais, principalmente para as mães, que eu escuto muitos relatos de mães, eu atendo muitas mulheres, né, no consultório, e eu escuto muitas mães passam muitas lutas com os filhos, e às vezes o filho não entende, né, o filho acha que a mãe está querendo comandar a vida dele, né, se você liga mais de 1, 2 vezes, ele acha difícil, acha ruim, eu tô bem, mas a mãe só quer escutar a voz do filho falando, mãe, eu estou bem. É isso que uma mãe quer. Então eu quero falar para as mães hoje, não fiquem tristes se os seus filhos muitas das vezes não correspondem ao amor que você dá para eles. Não fique triste se muitas das vezes o seu filho ainda não entendeu que o seu amor é tão grande, que só em você escutar a voz deles, só você escutar a voz dele, mãe, eu tô bem, mãe, eu tô vivo, mãe, eu tô aqui, você já dorme calmo. Porque o amor de mãe é uma coisa que não tem explicação, é só Deus para poder explicar. Né? Só Deus para poder desvendar esse amor, né? E vós pais também, né? Pensam bem quando forem corrigir os seus filhos, né? Para que não usem palavras de maldição sobre a vida deles, para que não usem palavras que venham amanhã ou depois fazer um sofrimento, né? Mãe, às vezes, alerta o filho e ele pensa, tá mandando palavra de maldição. Não, tá alertando, olha filho, cuidado com isso aqui, que isso pode acontecer. Olha, não vai para ali, que isso pode acontecer. E mãe sabe das coisas, não sei o que Deus nos deu, que a gente tem um sentimento. Às vezes você sonha alguma coisa com o filho e aquilo está acontecendo, né? Então que nós mães possamos interceder pelos nossos filhos, orar todos os dias, reconhecer quando o inimigo está agindo na vida deles, para eles falarem coisas que nos magoam, nos entristecem, né? Então eu quero deixar essa palavra para vocês hoje, para as mães e também para os filhos. Filhos, respeite seus pais. Filhos, vocês podem ter um amor, vocês podem encontrar alguém que te ama, um amigo, uma amiga, namorada, mas nunca vai ser igual ao amor de mãe. Porque amor de mãe, você às vezes erra, você faz coisas que entristecem, mas você volta e a mãe te acolhe do mesmo jeito. E às vezes outras pessoas de fora não vão fazer isso. E uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês. Nunca coloque ninguém entre você e Deus, né? Você e Deus. Não, coloque Deus, você e a outra pessoa, né? Deus, você e a outra pessoa. Nunca Deus no meio de você e seu marido, de você e sua esposa, de você e a namorada, de você e o namorado. Nunca coloque, porque Deus conhece o lugar dele. Deus sabe o lugar dele, não tem dificuldade com identidade. Então, você nunca coloque, porque amanhã ou depois vai trazer um sofrimento na sua vida. Quantos casamentos terminam? Quantos namoros terminam? E estavam indo bem, a pessoa fala, gente, mas o que aconteceu? Porque você colocou uma pessoa no meio entre você e Deus. Não coloque. Coloque Deus, você e a outra pessoa. Quando eu fui me casar, eu falei com meu esposo, olha, eu sirvo a Deus, eu amo a Deus e eu nunca vou deixar de amar a Deus e de servir a Deus. Você concorda? Porque eu nunca vou te colocar em primeiro lugar e depois Deus. Sempre Deus, a nossa família, né? E depois os demais. Deus, a nossa família e os demais. Você tem que colocar Deus acima dos seus pais, Deus acima dos seus filhos, Deus acima do seu esposo, da sua esposa, da sua namorada, do seu namorado, para que você venha colher bons frutos. Porque quando Deus
está em primeiro lugar, tudo vai bem. Todas as outras coisas vai bem, você só vai colher coisas boas. Agora, quando você coloca Deus para depois, ou coloca alguém no meio, né? Tem um filme, que eu esqueci o nome agora, mas tem um filme que fala, né, até para casais. Tem um filme que fala, é um triângulo, né? Um triângulo. Tô sabendo fazer um triângulo não, gente. Um triângulo, né? Lá no topo tá Deus, e aqui tá o casal. Quanto mais próximo de Deus você estiver, mais junto vocês vão ficar. Por quê? Porque quem ama Deus é capaz de amar qualquer outra pessoa. Mas quem não ama Deus é incapaz de amar o outro. É incapaz de amar o outro verdadeiramente. Vai chegar uma hora que aquele amor acaba. Mas se você amar a Deus primeiro, você pode ter certeza que você vai conseguir amar seus filhos, seu esposo, sua esposa, seu namorado. Então eu deixo essa palavra para vocês hoje, né? Porque nós estamos numa batalha muito grande neste mundo, que os jovens, os adolescentes estão muito confusos, né? Muito confuso, muita libertinagem, né? Que confunde com liberdade e esquecem, né? Esquece de honrar o Pai, que é Deus. Então eu deixo essa palavra para vocês nesta noite. Quem gostou do vídeo, gente, compartilhe o vídeo, né? Dá aí um like. Se inscreve aí também para a gente poder estar passando essa palavra para outras mães, para outros filhos, né? Estamos abertos também, eu estou aberta, né? A vocês falarem algo comigo, entendeu? Trazer algum tema que queira que eu traga também, tá? Então eu deixo isso para vocês nesta noite, né? Conselhos aos filhos e aos pais. E que Deus venha nos dar sabedoria para lidar com a geração de hoje. Porque a geração de hoje é muito confuso, né? É um pouquinho diferente da nossa geração. Não que a gente era perfeito, muito pelo contrário. Tínhamos os mesmos defeitos. Mas a geração de hoje você tem que estudar um pouco mais para compreendê-los, né? Isso é a minha opinião como mãe, isso é a minha opinião como cristã, isso é a minha opinião pelo que eu escuto de outras mães, né? Mas eu quero que vocês, filhos, saibam, nós mães, amamos vocês de todo o nosso coração, de todo o nosso ser, assim como Deus nos ama. Amém? Glória a Deus. Fiquem com Deus e que Deus abençoe a vida de vocês e abençoe a minha vida também. Amém? Tchauzinho, boa noite.